Hoje pela manhã nós vamos prosseguir no nosso estudo na Epístola aos Efésios, partindo agora para o capítulo 4. E eu espero que vocês que têm acompanhado desde o primeiro dia, se lembrem bem qual é a palavra que eu tenho dito aqui, que resume a mensagem de Efésios. Se você puder resumir Efésios em uma palavra, qual seria? Identidade. Efésios fala da nossa nova identidade em Cristo. O apóstolo Paulo começa Efésios 1 mostrando o plano de Deus a respeito dessa nova identidade. Nós, como eleitos de Deus, como redimidos pela cruz e como aqueles que esperam por Jesus, ele mostra que a Trindade está envolvida nesse processo. O Pai, ele planeja, o Filho, ele providencia a salvação e o Espírito Santo, ele nos guarda, ele habita em nós para nos guardar. E então eu mostrei para os irmãos que no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai abordar agora essa questão da nossa identidade em Cristo em duas perspectivas. A primeira delas é uma perspectiva vertical, a nossa nova identidade na nossa relação com Deus. Em Cristo Jesus, nós ganhamos vida com Deus. Nós somos vivos, temos uma nova vida, uma nova identidade. Então, aquilo que nos define é a nossa relação com Jesus. Você precisa se enxergar, você precisa enxergar a vida a partir da sua relação, da sua união com Jesus Cristo. E também, a partir da segunda metade do capítulo 2 e no capítulo 3, o apóstolo Paulo agora vai tratar da nossa nova identidade em Cristo, agora numa perspectiva horizontal, na nossa relação com os demais. Então, nisso, o apóstolo Paulo mostra que nós estamos em aliança com Deus, isso é um elemento da nossa identidade, a identidade do povo de Deus. O povo de Deus é um povo em aliança com Deus. O povo de Deus, ele é também um povo centrado no Evangelho e é um povo que é sacerdote, responsável por exibir o plano e o Evangelho de Deus para os demais. Isso são os elementos que marcam a nossa identidade como povo de Deus. Portanto, além de você se enxergar como alguém ligado a Jesus, você precisa se enxergar como alguém ligado aos seus irmãos, ligado em igreja. Nós somos seguidores de Jesus, nós somos cristãos da igreja. Essa é a nossa identidade. Agora, a partir do capítulo 4, meus irmãos, até o final de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai passar para uma seção prática do seu livro. Ele agora estabeleceu a base da nossa nova identidade em Cristo, tanto individualmente como enquanto povo, mas agora ele vai estabelecer quais são as consequências práticas dessa nova identidade em Cristo. O primeiro versículo do capítulo 4 aponta isso para nós. Ele diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer para eles o seguinte: vocês foram chamados para uma nova relação com Deus, uma nova identidade com Cristo. Essa é a vocação de vocês. Vocês são crentes no Senhor Jesus, vocês são parte da igreja, vocês são um povo eleito. Tudo isso que o apóstolo Paulo já falou, isso tem uma implicação prática, isso tem uma implicação ética, uma implicação no seu dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida como igreja. Por isso, então, que ele diz: vivam de maneira digna, de acordo com essa nova identidade. Então, a base da nossa vida com Deus não é mais a lei de Moisés,
não é mais o templo, não é mais aquilo que havia sido estabelecido na antiga aliança. A base agora da nossa vida com Jesus Cristo é a nossa relação com Jesus Cristo. E então, os primeiros versículos do capítulo 4, versículos de 2 a 6, estabelecem o primeiro resultado, não é esse o texto que nós vamos focar, mas o primeiro resultado que o apóstolo Paulo aponta aqui é a questão da necessidade de união. Se o problema que estava acontecendo naquela região era um problema na relação entre judeus e gentios no meio da igreja, obviamente que a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar é da necessidade deles serem pacientes uns com os outros, deles suportarem uns aos outros, deles exibirem amor uns aos outros e deles manterem a unidade. Não importa, lembra que eu falei disso ontem? Não importa se você é judeu ou gentio, você compartilha do mesmo batismo, da mesma ceia, você compartilha do mesmo Espírito, da mesma fé, do mesmo Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz tudo isso, estabelecendo então a necessidade da unidade na igreja. Porém, meus irmãos, o foco do capítulo 4, ele está naquilo que o apóstolo Paulo havia dito no capítulo 3, que agora, como povo de Deus, nós somos uma edificação para a morada de Deus. A partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a tratar a respeito disso, de que nós somos uma edificação para a morada do nosso Deus. Portanto, eu quero falar justamente sobre isso com vocês nessa manhã, sobre o nosso papel de edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, de trabalharmos juntos para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu peço que você me acompanhe na leitura aqui de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 16. Diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelas canções que ouvimos nessa manhã, porque elas nos orientaram a Ti, elas tornaram a nossa cabeça a pensar no Senhor, e isso nos edifica, isso nos dá crescimento, Senhor. Agora te pedimos pela Tua palavra que foi lida, que seja também um momento de banquete espiritual na Tua presença, com as ricas lições que o Senhor tem para nós nessa manhã. Desde já eu te peço, ó Deus, que essa igreja receba bem aquilo que a Tua palavra tem para ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, conta-se uma história
que é uma historinha tão conhecida que eu acredito que vocês já devem ter ouvido. Não é uma história real, obviamente, mas conta-se uma história que uma pessoa chegou numa construção e aí ele viu um trabalhador levando um grupo de pedras, um monte de pedras ali no carrinho de mão. Então ele perguntou o seguinte: o que você está fazendo? Aí ele respondeu: eu estou construindo uma parede. Eu vou ali colocar essas pedras numa parede. Aí ele então olhou e tinha um outro rapaz carregando outro grupo de pedras. E ele perguntou para esse rapaz: o que você está fazendo? Aí ele disse o seguinte: eu estou construindo uma catedral para Deus. Essa história ilustra um pouco aquilo que nós vamos tratar nessa manhã. Enquanto uma pessoa olhava apenas para a sua tarefa, olhava apenas para aquilo que ele tinha que fazer, a outra pessoa percebia o seu glorioso trabalho, a sua gloriosa tarefa, o resultado final do seu trabalho. E o fato, meus irmãos, é que a Bíblia compara a igreja com uma construção. Nós vimos isso ontem à noite. Ela chama a igreja de um templo que é edificada por meio de pedras vivas, que são os crentes, onde Jesus é a pedra angular e o ensino dos apóstolos são as colunas, as bases da igreja. Então a Bíblia compara a igreja com uma construção. Portanto, a igreja não é uma mera construção. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, diz que a igreja é uma casa para Deus. A igreja é o templo do Evangelho. A igreja é uma construção valiosíssima para Deus e para os homens. Deus começou essa construção ao enviar o Senhor Jesus Cristo, ao chamar os seus apóstolos e revelar as verdades do seu plano para os seus apóstolos. Os seus apóstolos então passaram para nós essas verdades e então a sua igreja começou a ser edificada. Por isso, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar aqui é que à luz da nossa nova identidade em Cristo, à luz do fato que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, agora é nosso papel valorizar a edificação da igreja de Cristo. É essa a ideia do apóstolo Paulo e essa é a ideia que eu gostaria de enfatizar. Que se a igreja é uma construção, se a igreja é um projeto valioso, nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos querer que a igreja do Senhor Jesus Cristo avance, que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça, tanto numericamente, como também em sua influência, em sua qualidade. Nós precisamos querer que a obra de Deus avance, que a igreja do Senhor avance com base na promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, portanto, irmãos, que a igreja precisa ser edificada e que nós precisamos valorizar a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta então é: como é que nós podemos valorizar a edificação? Como é que nós podemos participar desse processo de edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, primeira resposta que o apóstolo Paulo dá para essa pergunta é: nós precisamos valorizar o dono da edificação. Para que você participe do crescimento da igreja, você precisa entender e valorizar quem é o dono da edificação. Toda obra tem um dono. Vocês sabem disso, né? Então, quem aqui trabalha com construção, ou quem aqui já construiu,
sabe disso. Então, a igreja aqui está prestes a construir, não é? Ou já começou? Vai começar. Então, a igreja vai ser a dona daquela construção. E o papel do dono da construção é qual? É dizer como ele quer que seja e fornecer os recursos para que o seu objetivo seja alcançado. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, ele começa a falar a respeito do dono da construção da igreja, o dono da edificação da igreja. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, eu não quero que você pense que quando eu falo de igreja como construção, de Jesus como dono da construção da igreja, eu não estou me referindo à igreja enquanto prédio. Eu estou me referindo à igreja enquanto povo de Deus. Então, tendo entendido isso, note que o versículo 7 mostra isso, esse fornecimento de recursos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Graça aqui, meus irmãos, se refere a essa ação benevolente de nos conceder alguma coisa. A salvação, ela é chamada de uma graça de Deus, no capítulo 2. Nesse contexto aqui, a graça está se referindo a esses recursos que Deus nos dá para o avanço da sua obra. E o apóstolo Paulo diz que esses recursos, eles foram repartidos a cada um de nós. Então, se você é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você foi devidamente capacitado para participar da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui que essa divisão que o Senhor Jesus Cristo fez, ele é conforme uma medida. E a ideia, portanto, irmãos, é que nem todos recebem a mesma graça. É de acordo com o que Jesus quer conceder. Então, há determinadas bênçãos, há determinadas capacitações, há determinados recursos que o Senhor Jesus Cristo dá para um e não dá para outros. Então, foram todos chamados para pregar? Não. Foram todos chamados para... O apóstolo Paulo comenta isso, né? Naquela época, com todos aqueles dons. Foram todos chamados para ser profetas? Não. Foram todos chamados para ser apóstolos? Não. Só foram 12 mais um apóstolos. Então, isso significa que há determinados recursos que Jesus dá para uns e que não dá para outros. Mas todos nós recebemos recursos da parte de Cristo para realizar a nossa função na edificação da igreja. E no versículo 8, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo mostra aqui como foi que Jesus Cristo conquistou esses recursos da sua obra. Versículo 8, ele traz um texto bem difícil, um dos textos mais complicados de se interpretar, mais misteriosos de se interpretar das Escrituras, quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo subiu em triunfo às alturas e levou cativo muitos prisioneiros. Nós não temos como saber ao certo a que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Alguns estudiosos sugerem que o apóstolo Paulo aqui está se referindo aos santos do Antigo Testamento que o Senhor Jesus Cristo resgatou de uma região inferior da terra, chamado Hades, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo resgatou eles do Sheol, e levou, então, eles para o paraíso. Existe essa teoria. E outra teoria é que isso aqui se refere ao povo de Deus. O povo de Deus que estava prisioneiro ao pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu às alturas, ele completou, ele consumou a sua obra da redenção, que era a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então você pode, aí nos alunos do CFN, preparar um estudo
preparar uma tese e apresentar para a turma ou para a igreja. Né? Resenha? Tá certo. Então, vamos cobrar isso aí, né? Isso aqui é em teologia o quê que cobra isso daqui? Eu vou pesquisar e vou mandar um trabalhinho para vocês, certo? Então existem essas duas teorias, é um texto difícil. O versículo 9 diz: o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aparentemente o versículo 9 resolveria essa questão. Porém, no texto grego, no texto aqui original, esse versículo poderia ser traduzido tanto que Jesus desceu às profundezas da terra, ou que Jesus desceu às profundezas que é a terra, fazendo um contraste entre céu e terra. Então nós não temos como fechar essa questão, certo? Mas o fato é que o ponto do argumento de Paulo está aqui no versículo 10, que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui é que por meio da obra de Cristo, ele recebeu toda a autoridade para capacitar o seu povo para o avanço da sua igreja. Nós vemos isso na grande comissão de Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo ensina sobre o seu reino. Os seus apóstolos perguntam: é agora que o Senhor vai começar o reino? Jesus então diz: vocês não precisam saber o tempo. O que vocês precisam saber é que eu vou mandar o meu Espírito para vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Então, Paulo está refletindo em torno dessas verdades, das verdades de que o Senhor Jesus Cristo, ele, por meio da sua obra, ele conquistou o direito de mandar o seu Espírito, ele conquistou o direito de ter autoridade sobre este mundo do seu reino, e ele manda o seu Espírito e capacita ao seu povo para levar a sua obra adiante. O Senhor Jesus Cristo agiu, portanto, como uma espécie de dono da obra, que contrata os funcionários e, depois de contratar os funcionários, oferece a ele o que eles precisam para trabalhar. Mas nem todo funcionário recebe os mesmos recursos. Os pedreiros recebem um determinado valor, o engenheiro recebe um determinado valor, o arquiteto recebe um determinado valor, tudo de acordo com o objetivo do dono da obra. Portanto, irmãos, o primeiro passo para a gente valorizar e trabalhar na edificação da obra de Deus é saber que a igreja possui um dono que é Jesus, e que, como dono, Jesus é aquele que fornece os recursos para a edificação. E isso é fundamental que você e eu compreendamos. Por quê, meus irmãos? Porque você precisa saber que o seu trabalho na igreja, a sua função, sua tarefa dentro da igreja, ela não é feita para homens. Ela não pode ser feita com foco direcionado a homens, com o objetivo de agradar a homens. Eu gosto de comparar a igreja com um hospital. Quando você escolhe um hospital, imagina que você está doente e você quer ir para um hospital. O que você vai pesquisar a respeito do hospital? Você vai pesquisar a respeito da qualidade dos doentes, ou você vai pesquisar a respeito da qualidade do médico do hospital? O que mais lhe importa? Do médico. Então, quando nós trabalhamos na igreja, nós não podemos ter o nosso foco nos doentes, que no caso somos todos doentes. # somos todos doentes. Muita gente, meus irmãos, deixa de servir a Deus,
Deixe de fazer o seu trabalho na igreja porque olha demais para os outros. Olha demais, se compara demais com os outros. Às vezes com inveja, porque fulano é mais talentoso do que eu. Às vezes com crítica, esperando uma oportunidade para criticar alguém que está fazendo algo que talvez você gostaria de fazer. Tudo que nós fazemos na igreja precisa ser voltado a satisfazer a Jesus Cristo, porque Ele, sim, é o dono da igreja. E também, irmãos, a sua valorização da igreja será sempre proporcional à sua valorização do dono da igreja. Se você pensar o seguinte, a Comunidade Batista Videira é a igreja do Joveci. Essa é a igreja do Joveci. A gente está aqui para satisfazer o Joveci. Vamos até botar uma foto dele lá na placa. Sabe o que é que vai acontecer? Aqui vai viver cheio de confusão. Porque o Joveci não é capaz de suportar a adoração dos homens. Nenhum homem é capaz de suportar isso. A igreja precisa ser orientada para satisfazer a vontade do dono dela, que é Jesus Cristo. Foi Ele quem lhe deu o seu dom. Então você precisa usar o seu dom para Ele. Então, se você entende que a igreja é de Jesus, e se você valoriza Jesus, necessariamente, então, você vai valorizar a sua igreja. Também saibam que todos nós possuímos aquilo que nós precisamos para servir a Cristo. Todos vocês que são crentes no Senhor Jesus Cristo podem se engajar de alguma forma no avanço da igreja, sem absoluta exceção. Se você olhar para si e disser, mas pastor, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom. Se você disser isso, você está dizendo que a Bíblia está errada. Ou você ainda não conseguiu identificar, e aí você pode pedir ajuda a outras pessoas para lhe ajudar nesse propósito, ou então você está dando uma desculpa para não servir. Mas o fato é que todos nós fomos devidamente capacitados por Jesus para servir na igreja. Então avalie a si mesmo, tente detectar aquilo que Deus tem lhe dado e sirva na igreja do Senhor Jesus Cristo, a serviço do Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, uma outra aplicação disso daqui é o seguinte: saber que Jesus é o dono da igreja, é o dono da obra, nos motiva também a trabalhar de maneira dedicada. Dedicada. Em Jeremias 48:10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu lembro quando eu estava no seminário, que eu fui convidado para pregar, né, no culto dos seminaristas, e eu fui pregar em 2 Timóteo capítulo 4. E quando o apóstolo Paulo diz lá que Timóteo deveria pregar, ele chama Jesus como testemunha do ministério de pregação de Timóteo. Ou seja, Jesus como dono da igreja, ele sabe como está sendo a sua preparação para dar uma aula. Ele sabe o seu nível de interesse e engajamento para servir na igreja. Você não tem como enrolar a Jesus. Você enrola o pastor, você enrola os irmãos. Mas a Cristo você não enrola. Então, saber que Jesus é o dono da igreja precisa nos levar a valorizar o nosso trabalho na igreja. Em segundo lugar, nós também participamos da edificação, valorizamos a edificação da igreja, quando nós valorizamos os líderes da edificação. A partir do versículo 11, o apóstolo Paulo menciona aqui uma série de dons, uma série de capacitações
que o Senhor Jesus Cristo distribuiu, que são relacionados às lideranças da igreja. Ele fala que ele designou alguns para apóstolos, e aí não tem muito o que explicar, aqui se refere aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos dizer que foram 12 mais 1, certo? Então, com a traição de Judas, ele foi substituído por Matias, e depois em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo ele é chamado para ser um apóstolo para os gentios. Então, esses foram um grupo seleto de homens que o Senhor Jesus Cristo capacitou para serem os alicerces da igreja, a porta de entrada dos discípulos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz também que ele capacitou outros para profetas. Profetas eram agentes de revelação, eram pessoas usadas por Deus para transmitir revelações específicas a respeito do plano de Deus e da sua igreja aos homens. Todos os apóstolos eram profetas, mas nem todos os profetas eram apóstolos. Então, o livro de Atos mostra algumas pessoas que eram profetas na igreja, mas não eram apóstolos. Eu creio particularmente, meus irmãos, que com a morte do último apóstolo, à medida que a igreja tinha o ensino apostólico registrado, Deus não tem mandado profetas nos nossos dias. E nem sequer também apóstolos, certo? Também o apóstolo Paulo fala aqui de evangelistas. Você pode se enganar com esse termo evangelista, achando que ele significa simplesmente alguém que anuncia o evangelho. Há igrejas que gostam de dar esse cargo de evangelista, não é? Então, aliás, estou falando isso, eu nem sei se a igreja faz isso aqui. Faz. Porque já teve uma vez que eu, no meio de uma pregação, disse, irmãos, essa música é terrível, não cante essa música e tal. E era a música que estava programada para tocar depois. Essas gafes. Então, aqui não tem o cargo de evangelista. Muita gente acha que evangelista é tipo missionário. É uma pessoa que a igreja vai sustentar só para pregar o evangelho. Mas não, irmãos, os evangelistas eram os auxiliares dos apóstolos. Timóteo é chamado de evangelista, Epafrodito é chamado de evangelista. Eram as pessoas que recebiam a imposição de mão dos apóstolos e que acompanhavam os apóstolos, que os apóstolos colocavam como seus representantes nos lugares, que tinham capacitações apostólicas, mas não eram eles mesmos apóstolos. Certo? Então era um cargo de extrema confiança, era um cargo de extrema liderança naquela época. E por fim o apóstolo Paulo menciona aqui pastores e mestres. A construção aqui de pastores e mestres indica que o apóstolo Paulo está falando de uma coisa só. A ideia é que os pastores são os mestres da igreja. Os pastores são os responsáveis pelo ensino e pela orientação do povo de Deus após os apóstolos. Os apóstolos estabelecem a revelação, os profetas estabelecem a revelação, os evangelistas ajudam os apóstolos nesse trabalho, e agora é trabalho dos pastores e mestres levar essa revelação para o povo, explicar, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E o apóstolo Paulo, então, no versículo 12, mostra, então, qual é o propósito desse trabalho de liderança, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Portanto, o propósito da liderança constituída por Deus é aperfeiçoar o povo de Deus para que eles trabalhem na edificação da igreja. É como o engenheiro, é como o arquiteto. Eles são os líderes da construção. Eles são aquelas pessoas que pegam a ideia do dono da obra e eles então orientam os demais sobre como eles devem proceder na construção. E o apóstolo Paulo, aqui no versículo 13, estabelece até quando
Esse trabalho deve ser feito até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a plena maturidade, a plenitude de Cristo. Ou seja, tudo isso daqui se refere à vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós chegaremos à plenitude de Cristo. Ou seja, nós teremos o nosso conhecimento totalmente aperfeiçoado. Até lá, todos nós precisamos de alguém que nos ensine. Até lá. Todos nós, sem exceção, precisamos de alguém que nos ensine. Isso significa, então, meus irmãos, que para você trabalhar bem na edificação da igreja, você precisa reconhecer bem as pessoas que Deus tem capacitado para instruir você nesse trabalho. A valorização da liderança não é a canonização da liderança. Não é você achar que os seus pastores são ungidos de Deus, imperfeitos, imaculados, que tudo que ele disser é inspirado. Não, não é nesse ponto. Mas você reconhecer que Deus tem chamado pessoas para lhe orientar. Como diz o diretor da escola Charles Spurgeon, o pastor Clayton Gadelha, ele tem uma frase muito característica. Ele diz: não existe crente carreira solo. Fala isso. Não existe crente carreira solo. Não existe. Você sempre vai precisar de alguém para te orientar. Mesmo quando você tiver 70 anos de idade, 60 anos de crente, você ainda vai precisar de alguém para te orientar. Sempre nós vamos precisar de pastores e mestres. Então é fundamental que a gente entenda, meus irmãos, o valor, e não só o valor, mas a natureza do trabalho de um pastor. Um pastor, meus irmãos, não é a pessoa que a igreja paga para fazer tudo. Não é alguém que a igreja paga para fazer o que os irmãos não querem fazer. Não é. Pastor não é um juizado de pequenas causas. Ah, tem um irmão que sempre chega atrasado na igreja. Aqui não existe isso não, né? Tem não, né, Max? Tem não, né? Tem irmão que sempre chega atrasado na igreja. Aí os irmãos pensam, quem é que tem que ir lá falar com o irmão? Pastor, né? Então lá na nossa igreja aconteceu isso. Um rapaz chegou na nossa igreja, e ele era um ex-homossexual, pelo visto não era tão ex assim. Ele estava congregando na nossa igreja, congregando. De repente ele começou a postar umas fotos bem imorais no Instagram dele. Certo? Então eu nunca tinha visto, o outro pastor também ninguém nunca tinha visto, mas os irmãos da igreja viram. Mas quem é que tem que ir lá falar com ele? É o pastor. Tudo bem, nesse caso específico, até que tem que ser mesmo, porque é um assunto muito delicado. Mas o fato, meus irmãos, é que pastor não é juizado de pequenas causas. A Bíblia não diz que o pastor é o exortador geral da união. Não é. Certo? Não é essa a função. Pastor não é fiscal da vida dos irmãos. Eu já conheci um pastor que ele exigia o boletim dos jovens da igreja. Que ele ia na escola saber o que é que os jovens estavam fazendo. Eu conheci um pastor, esse mesmo pastor, ele disse que odiava o Orkut, na época era o Orkut, mas ele criou uma conta só para saber o que é que todos os irmãos estavam fazendo no Orkut. E um dia ele começou um sermão lendo as postagens dos jovens no Orkut. Ou seja, o pastor como um fiscal da vida dos irmãos. O pastor não é responsável por isso. A função primordial do pastor, ele pode até fazer isso eventualmente, certo? Por uma razão ou outra. Mas a função primordial do pastor é orientação. O pastor é uma espécie de treinador dos crentes.
Ele é aquela pessoa que Deus designou e capacitou para ensinar os crentes sobre como eles devem seguir ou servir a Deus e uns aos outros. O pastor faz isso por meio da pregação, ele faz isso por meio do aconselhamento, ele faz isso por uma série de características, de formas, mas todo o trabalho do pastor precisa girar em torno do ensino. Então, quanto mais a igreja reconhece esse trabalho do pastor e reconhece a necessidade de prover as condições para que o pastor faça isso, através da eleição de diáconos e de pessoas que vão fazer o trabalho de uma forma que o pastor possa se dedicar à orientação, à medida que isso acontece, a igreja vai sendo edificada. Portanto, a igreja precisa trabalhar para que os seus líderes a orientem biblicamente. E, irmãos, deixe-me dizer uma coisa aqui para vocês. Boa Vista é uma cidade bem servida. Você pode dizer, não é, mas é, em comparação com muitos outros lugares que eu já vi por aí. Eu recebo e-mails, eu recebo mensagens de gente assim de muitos lugares, não só do Brasil, como também de fora do Brasil, por causa do meu ministério na Escola Charles Spurgeon, de pessoas me dizendo assim, pastor, me ajude, porque aqui na minha cidade, na minha região, não tem ninguém para ensinar a Bíblia. Ninguém. Eu lembro de receber um telefonema de um rapaz lá da cidade de Balneário Camboriú. Um rapaz rico, uma cidade riquíssima, Balneário. E ele me dizendo, já procurei em todo canto, não tem nenhum pastor aqui que abra a Bíblia e exponha e me explique a Bíblia. Não tem. E vocês? Tem, talvez não só um, né? Não só um. Desde que eu cheguei aqui, sou seu aluno. Eu, isso é uma igreja ou um seminário? Só tem... Meus irmãos, vocês são muito bem servidos. Agarrem isso. Valorizem isso. Vocês têm muitas pessoas que podem orientar vocês na vida cristã. Vocês têm livros. Muitos livros. Aproveitem isso. Deus tem abençoado vocês sobremaneira. Isso é fundamental para a edificação da igreja. A valorização de pessoas que Deus tem capacitado para nos orientar. Então vamos valorizar, vamos trabalhar por isso. Vamos trabalhar para que nós valorizemos cada vez mais estes homens que Deus tem capacitado para ser os nossos mestres. E em último lugar, meus irmãos, nós também valorizamos a edificação da igreja, tanto reconhecendo o dono da igreja, o valor do dono da igreja, também reconhecendo os líderes da igreja, mas também valorizando o nosso próprio trabalho, nosso próprio serviço na edificação da igreja. Agora, a partir aqui do versículo 14, o apóstolo Paulo, ele muda agora a perspectiva de não mais falar sobre os líderes, e agora ele vai falar de nós. O propósito é que não sejamos. Então agora é o nosso papel, agora é o que nós precisamos fazer diretamente. Então o apóstolo Paulo diz que a função dos líderes é nos orientar para que nós então não sejamos como crianças que são facilmente enganadas, certo? Ou levadas por qualquer tipo de astúcia, de erro que os homens cometem. Então, nosso trabalho é o trabalho de nos capacitar para termos convicção bíblica e teológica do trabalho que nós precisamos fazer. Então, você quer ser missionário, você tem que se preparar para isso. Você quer trabalhar no louvor, você tem que se preparar para isso. Você quer limpar o chão da igreja, você quer assumir o ministério de zeladoria da igreja.
Você precisa se preparar para saber como fazer isso de maneira que agrade a Deus. Sério, pastor? Sério. Quando eu era seminarista, eu ia de férias para Fortaleza e a minha igreja, para me ajudar, me tornava o zelador da igreja no meu mês de férias. E ali eu aprendi, meus irmãos, que deveria existir um seminário para zelador, porque não é fácil. Não é fácil. Você vai de manhã, aí você coloca lá o papel higiênico direitinho no banheiro, aí quando chega na hora do culto, está lá um irmão passando no meio da igreja com o papel higiênico e culpando você porque acabou o papel higiênico. Oxi. E aí começa a crítica, um criticando, aí outro critica o zelador, outro critica o zelador, porque o zelador, ele tem, se a igreja tem 100 membros, ele tem 100 patrões. Então, tudo o que se faz na igreja precisa da devida preparação. Precisa da devida orientação. Tudo, absolutamente tudo. Nós precisamos nos preparar para o nosso serviço. Versículo 15 também fala aqui, antes, seguindo a verdade em amor, ou seja, seguindo a orientação dos nossos líderes de maneira amorosa, eles nos ensinam e nós amorosamente recebemos isso, nós então produzimos, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Realizamos a obra dada pelo Senhor da obra, que é Jesus Cristo. Nós temos, meus irmãos, um serviço magnífico, uma participação numa obra que é de Jesus, o privilégio de pertencermos a Cristo e de sermos usados por Ele. E o apóstolo Paulo, então, finaliza no versículo 16, falando aqui da tarefa de todos nós que somos crentes. Ele diz, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, agora juntando todos, líderes, liderados, o apóstolo Paulo muda a sua ilustração da construção e agora passa para utilizar o corpo como uma ilustração. São dois termos que o Novo Testamento gosta muito de usar para a igreja. Construção e corpo. O apóstolo Paulo então diz que assim como o corpo todo se ajuda, a mão ajuda, junta, todo, assim como o corpo todo vai se ajudando, a igreja precisa ser um ambiente de amor, onde cada um ajuda um ao outro. Todos nós que temos capacitações divinas, dons dados por Deus, precisamos usar esses dons a serviço dos outros. Então a pergunta é, o que você tem feito para contribuir na edificação da sua igreja? O que você tem feito? Seu trabalho nessa igreja, ou na sua igreja, tem sido uma expressão de que você ama os outros e você quer servir os outros, ou que você se ama? Não tem essa ideia de que as pessoas procuram uma igreja que elas se sentem bem, não é? Eu estou aqui porque aqui eu me sinto bem. Não. Você deve estar na sua igreja, não necessariamente porque você se sente bem, mas porque você quer servir bem. Aqui eu posso servir bem a Deus. Aqui eu posso servir bem aos meus irmãos. Aqui eu posso utilizar bem os meus dons para servir ao próximo. Tudo na igreja, meus irmãos, precisa ser voltado para edificação. Você não pode dizer, pastor, Deus me deu o dom da dança. Não, porque dança não edifica. Dança não transmite conhecimento da palavra de Deus. Dança não edifica. Talvez você se divirta em casa.
mas não edifica. Eu lembro de alunos que chegavam para mim e diziam assim: pastor, eu falo em línguas. Aí eu, meu irmão, e todo culto você fala línguas? Não, mas eu só falo em casa. Aí então você está querendo dizer que Deus lhe deu um dom só para você. Porque ele olhou para você e disse assim: eu vou dar um mimo para esse menino aqui. É isso? Não. Não. Todos os dons foram dados a serviço dos outros, da edificação do corpo de Cristo. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz: vocês têm pessoas que falam em línguas? Então, valorize os que profetizam, porque profecia edificava. Línguas, não. A menos que alguém interpretasse. Então, na igreja, tudo deve ser feito para edificação. O louvor não pode ser escolhido à luz da moda dos últimos tempos. O critério que nós utilizamos para escolher a música é a música que está na moda. Não. É a música que melhor edifica o povo de Deus. Quer ela tenha sido composta na década de 70, quer ela tenha sido composta ontem. Quer ela esteja nas maiores paradas de sucesso, quer ela tenha sido esquecida pela história. A igreja precisa escolher o que edifica. A escola bíblica precisa ser voltada para a edificação. O aconselhamento para a edificação. Tudo é edificação, meus irmãos. Não é terapia, não é entretenimento. Até mesmo as nossas comunhões, os momentos de comunhão, precisam ser momentos de edificação. Falando entre vós, nós vamos estudar esse texto hoje à noite. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É isso. Então, vamos nos esforçar para sermos pessoas que contribuem para a edificação da igreja. E eu queria concluir dizendo o seguinte: Deus nos chamou e nos deu uma nova identidade em Cristo, para que nós contribuamos com a edificação da igreja, não com a sua destruição. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala disso de maneira bem dura. Não faça parte daqueles que se esforçam para destruir o santuário de Deus, que é a igreja. Sempre se pergunte isso. Isso que eu quero fazer ajuda a edificar ou não a igreja? Eu acho que o pastor tem um defeito. Não concordo com o jeito, com o time que ele torce. Não concordo. Eu não concordo com a forma como ele torce. Digamos, não estou dizendo que tem problema, mas então o que é que eu vou fazer? Eu vou falar mal do pastor para um irmão. Eu vou pegar a minha crítica que eu tenho ao pastor e ao invés de colocar em oração, eu vou falar mal para o irmão. Você acha que isso edifica ou destrói a igreja? Claro que destrói. Você está sendo um agente de prejuízo, de destruição da sua igreja. Você talvez não seja nem capaz de medir o problema que é isso. E eu não estou falando só de pastores, não. Quando você fala mal de um irmão também. Não existe, meus irmãos, eu não conheço, na minha experiência, talvez por volta ali de 10, 12 anos de ministério, além das heresias, do ensino teológico errado, algo que destrói igrejas, que acabam com comunhão, é fofoca, boataria, irmão criticando irmão, irmão tendo inveja de outro irmão. Tudo isso seria resolvido se nós tivéssemos consciência de que nós estamos aqui por Jesus, para servir ao Senhor Jesus Cristo, e não a nós mesmos. Então não importa a sua opinião a respeito do que você não concorda com o pastor, a menos que ele esteja de fato pecando. Não importa, o que importa é a opinião de
Jesus. Então coloque a sua crítica para Jesus. Você acha que tem um irmão que serve no louvor, um zelador e tal, está fazendo errado? Ou você resolve isso da maneira bíblica, ou você resolve isso da maneira bíblica. Ó, meu despertador aqui, despertando. Aí os irmãos pensam, vixe, o pastor acorda. Eu sei que vocês nem pensaram, eu que dei a piada de graça, né? Ou você resolve isso de maneira bíblica, ou você coloca isso para o dono da construção e deixa que ele resolva. Então, meus irmãos, não contribua para o prejuízo da sua igreja. Contribua para a edificação. Nós somos a igreja de Jesus. Quando você trabalha contra a igreja, você está trabalhando contra o dono da igreja e contra você mesmo. Amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, por essas orientações tão práticas e preciosas da Tua palavra. Ajuda esse povo aqui reunido, ó Deus, a amar a Tua igreja, a amar o Teu povo, a amar, fazer parte desse projeto glorioso. Como é bom, ó Deus, pertencer a Ti e ser usado por Ti. Nos ajuda a ser instrumentos de bênção, de edificação na vida uns dos outros. Que quando nós chegarmos na Tua presença, ó Deus, nós possamos depositar as nossas coroas nos Teus pés. Aquilo que nós fizemos pela Tua obra e pela Tua igreja. Que nós cheguemos até Ti com as mãos cheias de frutos do nosso trabalho para a edificação do Teu povo. Para que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos por isso. Amém.